Pois bem, pessoal, retornando então, estamos aqui falando sobre o método IARA, que aqui fica bem mais claro aqui nessa figura, que o I vem do identificar, o A de analisar, o R de responder e o A de avaliar, né? Então vamos lá, né? Dessas fases aqui mencionadas, nós temos que lembrar que nós temos fases que são uma após a outra, mas não quer dizer que eu não possa também retroceder e voltar. Por exemplo, eu posso chegar ali na segunda fase que eu analisar, vendo que eu preciso identificar algo melhor, eu posso retornar lá para a primeira fase que eu identificar. Assim, quando eu estiver lá fazendo um plano de ação no responder, eu poderei retornar direto para identificar. Ele não é algo progressivo e que precisa passar de passo por passo antes de ir para o outro, né? Então, olha só, aqui a primeira fase é chamada de identificação, ou seja, o primeiro passo na qual a gente vai identificar os problemas é onde a gente busca as, levantar os problemas, né? Realmente ver a quantidade e a qualidade das informações que a gente pode trabalhar para resolver o problema, para ter a solução. E essas informações elas são imprescindíveis para que a gente possa realmente planejar lá na frente algo prático e que a gente possa realmente analisar para ver se vai funcionar. Mas identificar é o primeiro passo, né? É identificar o problema na raiz. Então, nessa lâmina aqui, ele vem dizer o seguinte, né? A definição de problema policial no contexto da comunidade. Ou seja, para que a gente primeiro possa encarar algo como problema, nós temos que entender que aquele problema ele deve ser encarado ou ele deve ser reclamado por um grupo de pessoas, né? Que acabam tendo o mesmo problema ou o problema em si acaba sendo similar. Então, na realidade, não dá para dizer assim, uma pessoa reclamou que tem um som alto vizinho, mas só ela que reclama, os outros que estão próximos ninguém reclama. Então, não posso dizer que esse problema é a nível de contexto da comunidade, né? Porque ele tem que envolver no mínimo duas pessoas ou mais, tá? Para que possa realmente dizer que o problema ele é algo que tem que ser resolvido a nível comunitário. Então, o problema policial ele acontece quando tem um grupo de duas ou mais ocorrências, né? E elas acabam sendo similares, seja pelos procedimentos, a maneira como a pessoa tá cometendo o delito ali, o crime, por exemplo, tráfico de droga, de repente ali a pessoa está passando de motocicleta e está furtando os alunos na saída da escola, ou de repente a localização, sempre acontece na saída da escola, numa praça pública mal iluminada, ou de repente algo que seja similar ali, as pessoas que estão sempre sofrendo são sempre, só um exemplo, né? São sempre as mulheres que estão carregando a bolsa quando estão caminhando na calçada, passa um motociclista e leva, né? Ou de repente até a questão de tempo, acontece mais esse problema aí quando é a primeira semana do mês, porque é quando o pessoal recebe. Então, na realidade, nós temos que procurar ver toda essa similaridade entre as pessoas para ver se realmente está atingindo um grupo, né? Outra coisa, nós temos que ver em si, ver também a questão da preocupação para a polícia, né? Tem que ver, preocupação para a polícia, esses dados estão aparecendo para a polícia, seja a polícia civil, a polícia militar, eles têm conhecimento. Temos que lembrar, né? Quando geralmente há um grande número de pessoas afetadas, muitas vezes essas informações não chegam aí para a polícia ali na ponta da frente do trabalho, né? Muitas vezes, é, às vezes os vizinhos acabam não tendo toda essa confiança no trabalho policial e muitas vezes acabam não gerando a ocorrência, acabam não passando em si o fato, né? Então essas reuniões elas são bem importantes por isso, porque a gente vai procurar ver a similaridade que tem entre todas as situações que acontecem no bairro e ver aquilo que é um problema comunitário e não individual. Então, alguns aspectos em que os problemas podem ser similares. Por exemplo, tipo de infração. Isto aqui é um indicador mais comum, né? Por exemplo, está acontecendo muito furto. Eu tenho notado que toda sexta-feira à noite o pessoal comete muito furto na residência. Eu tenho notado que tem um clube nas proximidades e que na sexta para sábado e sábado para domingo é onde acontece mais furto e roubo.
Ah, não, eu tenho percebido que tem muitas pessoas aí que estão ociosas, que estão vivendo na rua, que estão nessa questão muitas vezes ali por viver na rua, estão vivendo do tráfico de drogas e promovendo desordem naquele local. Então nós temos que ver o tipo de infração que está acontecendo. Quanto ao procedimento, né, é a questão do modus operandi. Como que aquele meliante que está agindo ali, como que ele tá cometendo o crime diariamente, né? Ah, não, ele procura cometer o crime, ele sempre utiliza de uma motocicleta. Não, ele tá utilizando automóvel para que ele possa bater com esse automóvel ali, muitas vezes é produto de furto o automóvel, né? Às vezes a câmera de vigilância acaba vendo isso. Ah, não, o meliante ele pega esse automóvel furtado, ele entra numa loja comercial, estoura as portas com o próprio veículo e acaba levando tudo. Ah, não, esse meliante sempre que ele está fazendo isso, ele aparentemente está sob efeito de droga. Ele tem um comportamento muito inadequado para o momento, então são procedimentos que a gente deve analisar. Outra coisa que é importante observar, a questão da localização. O problema geralmente ele está acontecendo em locais que a gente chama de hotspot, né, que seria locais quentes. Ah, sempre acontece num bairro específico, ou sempre acontece ali no centro da cidade, numa área muito comercial, né? Ah, está acontecendo isso próximo de bares ou casa de prostituição, né? Está acontecendo, depende, brigas, toda a saída do campo de futebol quando tem os jogos ali. Então, a localização é importante também, né? Ela vai mostrar aonde que a polícia deve atuar. Então, a gente tem que levar em conta tudo isso, né? Tipo de infração, procedimento, localização, mas também outros fatores mais, a questão das pessoas, né? Essa questão de vítimas repetidas, né? Porque muitas vezes os criminosos eles acabam agindo contra as pessoas que têm as mesmas características. Quando muitas vezes ele não comete o mesmo delito, o mesmo crime contra a mesma pessoa. Por exemplo, ele conhece que alguém tem uma padaria, já foi lá, assaltou e a pessoa não reagiu. A pessoa nem olhava nos olhos. Então, se ele se sentir encorajado e ele viu que aquela pessoa acaba agindo dessa maneira, muitas vezes ele vai agir novamente. Então, é importante também tu conhecer como que os atores que estão envolvidos ali, né, nessa situação acabam reagindo no momento. E é importante ver como é que a vítima reage, né, para ver se a vítima, muitas vezes, ela não deu, ela acabou não facilitando e muitas vezes ela não foi vítima de maneira repetida, né? O tempo também é importante, é outra variante importante, indicador. Qual é o período que ocorre? Ocorre no período da noite? Ah, ocorre em que horário? Ocorre no horário de saída da escola? Ah, está acontecendo esse assalto quando tem a saída do rush ali, o pessoal saindo do trabalho, muita gente ali no trânsito, congestionamentos, sinaleira fechada. Então nós temos que procurar observar essa questão de tempo também. Tudo isso é levantado de uma maneira única para que a gente possa estar trabalhando para resolver o problema. E outra coisa também que é importante aqui, que é outro indicador, seria a questão dos eventos, né? Será que esse evento não está aparecendo sempre que tem uma determinada comemoração, um determinado evento público na cidade, algo específico? Por exemplo, no carnaval aumenta o número de acidentes de trânsito com pessoas bêbadas, aumenta o número de agressão física, de vias de fato, aumenta até o número de mortes. Então são coisas que a gente tem que perceber, tá? Então esses eventos aí muitas vezes eles vêm trazer situações que não são comum naquele município, naquele bairro, mas por causa do evento acaba acontecendo. Todo ano tem um evento X naquela cidade. Ah, sei lá, tem um show de rock. E sempre no show de rock a gente vê que ao redor do show de rock tem o pessoal usando droga, pessoal acabando entrando em overdose, tendo que acionar as ambulâncias, assistência médica, pessoal ali que acaba infelizmente sofrendo furto e assalto. Então, são todas variantes importantes para que a gente possa dar um bom diagnóstico aí para saber os problemas. Continuando então, né, para essa identificação primária, identificação inicial dos problemas, algumas perguntas precisam ser respondidas. Primeira, é realmente um problema de crime? É medo ou desordem? Porque tem essa diferença, né?
tá? E a gente vai explicar mais na frente já, tá? Tem essa diferença. Outra perguntinha que eu devo responder. O problema é realmente uma prioridade para a comunidade ou deveria ser? Né? Será que está acontecendo ou está perto de acontecer? Ou nem é problema da comunidade? Então tem que ser analisado, né? E a terceira pergunta, o problema escolhido é pequeno ou esse problema deveria ser dividido em vários probleminhas? Muitas vezes, né, a gente acaba vendo que uma situação, às vezes assim, tem vários problemas que acontecem, mas eles têm a ver com um fato maior. Por exemplo, a gente pode citar aqui, de repente, menores batendo na professora em sala de aula, né? A questão de violência, fazendo ameaça, algumas agressões já aconteceram. Menores que ao redor da escola estão fazendo uso de drogas. Menores que estão marcando briga na saída da escola. Menores que estão gaseando, né? Estão matando aula. Então, na realidade, se a gente parar para pensar aqui, ó, muitas vezes eu posso dizer assim, o problema eu posso dizer que é apenas gasear a aula, é apenas o tráfico, o consumo de droga ali pelos menores, ou na realidade são vários probleminhas que eu poderia dizer que é o maior, né? Que eu poderia dizer que em si, né, é o ato infracional dos adolescentes envolvidos nessas situações, poderia dizer que também que era isso, né? A gente tem que deixar bem claro aquilo que é o problema de fato, né? A identificação primária do problema. E aqui que eu mencionei que eu já iria trazer aqui na outra perguntinha que teve, né, que foi a primeira, a questão das categorias dos problemas, né, saber diferenciar. A pergunta anterior dizia, é realmente um problema de crime, medo ou desordem? Então, primeiro, nós temos que lembrar que crime ou contravenção também, né, são fatos típicos antijurídicos, né, está na lei e já está dizendo que é uma prática que vai trazer consequências para aquela pessoa que comete, que ela traz prejuízo para o cidadão, para a sociedade. Então, são fatos típicos definidos em lei. A gente pode dizer aqui o caso de furto, de roubo, homicídio, tráfico de droga e tantos outros crimes mais. Então tem que deixar bem claro, está definido em lei, é crime, então entra nessa categoria de problemas como crime e contravenção. Só que muitas vezes pode ser a categoria do medo do crime, que seria o fato da sensação de insegurança, né? Pessoas com medo de sair de casa ou não saem no horário específico, ter medo de andar sozinha, nunca deixa o filho ir lá no comércio comprar alguma coisa com medo. As crianças nunca brincam naquela praça pública, por mais que tenha ali um parquinho, porque elas têm medo de ir naquele local, tem usuários usando droga. Ou os vizinhos acabam um não contando para o outro aquilo que acontece, porque tem medo de socializar, tem medo do vizinho, acha o vizinho suspeito. Então são categorias diferentes, né? E tem também a categoria da desordem, que também ela é fundamental a gente entender. São os fatos que se referem à aparência das coisas, né? Ou até o comportamento das pessoas em si. Não cheguei a constituir um crime, uma contravenção, mas acaba facilitando a ocorrência. Por exemplo, desordem, praticar prostituição numa determinada esquina ali num bairro residencial. Ou várias pessoas, sei lá, menores, promovendo pichação em praça pública, no muro de residência, por exemplo, lâmpadas queimadas, esgoto a céu aberto, é, algum lote no estado de abandono, com vegetação alta, com muito lixo, ou às vezes até com o pessoal entrando ali para utilizar droga por causa dos arbustos ali, ou por ter uma casa abandonada. Então, tudo isso aqui são categorias que são importantes a gente avaliar, para que a gente possa identificar o problema. Então, que nem colocou aqui, né? Essas três categorias aqueles, vamos dizer assim, aquele checklist que você vai fazer no início com a comunidade, para que você possa realmente saber aquilo que está acontecendo e conforme eles forem relatando, você vai ter que classificar numa dessas três categorias aqui, né? Isso aí, na verdade, vocês vão ver já no anexo A, que eu já vou mostrar mais adiante, que é o primeiro documento a ser utilizado aí pelo POP, ok? Ou pelo método IARA. Então vamos fazer mais um breakzinho aí, pessoal.